Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas, tudo bem? Sentiram falta do Evangelho a semana passada? Eu senti. A gente está tão acostumado com esse momento, todos juntos, não é verdade? Mas, infelizmente, eu não consegui fazer semana passada, porque minha voz, ela simplesmente acabou, né? Não tinha voz. Para vocês verem que a voz, ela não tá boa ainda, mas pelo menos tem, né? A semana passada não tinha, então por isso que eu não fiz. Mas essa semana vai ter, e esse daqui é o vídeo de segunda-feira, o esquenta de segunda, esse momento que a gente tem de primeiras reflexões sobre o tema de estudo da semana do nosso Evangelho no Lar. Essa semana nós estudaremos o capítulo 27, nós estamos, né, no capítulo 27, Pedi e obtereis, itens de 9 a 15. E eles estão divididos em uma parte apenas, que é a ação da prece, transmissão do pensamento. A gente vai falar muito de prece, da eficácia da prece, né? De como a gente deve fazer uma prece. Muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Nossa, mas eu não sei fazer prece, né? Eu não sei nenhuma prece de cor. Muitas vezes, né? A gente fala assim, olha, tem a oração de São Francisco, né? Santo Agostinho, né? A carta de Paulo aos Coríntios, Ave Maria, o Pai Nosso, né? São todos preces, são todas preces. Mas assim, o mais importante da prece, e que a gente tem que ter muito claro na nossa mente, é que a prece é uma ação do nosso pensamento para que nós nos conectemos com a espiritualidade maior. A prece é aquilo que utilizamos como ferramenta para conversar com Deus, para falar com Jesus, para falar com os nossos espíritos protetores, os nossos mentores espirituais, com o nosso anjo da guarda. É aquele momento em que a gente vai conversar com Deus. Então, se não sabe fazer prece, não tem problema. Muitas vezes não vai ter uma prece de cor, né? Não sabe de cor e aí também não consegue improvisar, não tem problema. Não sabe fazer a prece? Leia uma prece. Na internet, se a gente buscar no Google, tem milhões de preces. Leia uma prece. Ah, mas aí eu também não sei qual. Faça um Pai Nosso. Faz um Pai Nosso bem feitinho. Mas muitas vezes eu falo assim, mas nem o Pai Nosso eu sei de cor. Não tem problema. Leia o Pai Nosso. O importante não é o que a gente está falando. O importante é o que a gente tem no pensamento e a nossa intenção. Se eu faço um Pai Nosso de todo o coração, mentalizando uma pessoa que precisa de ajuda, a gente não tem ideia do quanto essa ajuda vai chegar. Vai chegar muito, porque o que manda é o nosso interesse. É aquilo que nós temos no coração. E não as palavras. Porque muitas vezes a gente pode encontrar pessoas que são excelentes oradores, que têm o dom de falar, de se expressar bem. E aí fala palavras muito bonitas, com textos muito bem elaborados, mas é tudo da boca para fora. Nada que vem do coração. Então, sigam esse conselho se acharem prudente. Poucas palavras, mas com muita intenção, é o que Deus espera da gente. Com o coração sincero, aberto para ajuda. E é disso que a gente vai falar essa semana, da prece, da transmissão do pensamento. Como que a prece chega? E aí eu vou explicar para vocês na quarta-feira. Então, eu venho aqui, eu me concentro, eu me conecto à espiritualidade, eu penso em Deus, e aí começo a trazer na minha mente a imagem daquelas pessoas que precisam de ajuda, e faço uma prece. Conversando com Deus, porque é uma conversa com Deus.
E pode ser uma conversa informal. Virar para Deus e falar assim: Deus, eu venho aqui pedir por fulano, por fulana. Olha a dificuldade que ela está passando. Olha o tanto que ela precisa de ajuda. Coloca alguém para ajudá-la. Faz aparecer uma solução na vida dela. Senhor, que a espiritualidade maior, que os bons espíritos possam inspirá-la em pensamento, para que ela tome as melhores decisões, percebem? É uma conversa, é um bate-papo. E isso pode acontecer de maneira formal, mas pode acontecer a hora que eu estou varrendo a casa, a hora que eu estou no trabalho, quando eu estou no carro ou no ônibus, no trânsito. Porque é pelo pensamento. Eu não preciso fazer uma coisa espalhafatosa. Eu não preciso gritar, mostrar que eu estou fazendo. Não, é comigo, com ele. Sou eu e Deus. Então pode ser só pelo pensamento. A prece é um recurso que a espiritualidade colocou pra gente, para que a gente converse com Deus. A oração, né, a prece acima de tudo, é um sentimento que a gente deve fazer sem maiores exibicionismos. Só que a prece eficiente, tanto na manifestação verbal quanto no silêncio, ela vai ser mais ou menos eficiente de acordo com as nossas intenções, daquilo que a gente leva no coração. E quando a gente faz uma prece de todo o coração, ela ilumina, ela tranquiliza, ela orienta e consola. Porque entendam o seguinte, é o mesmo exemplo. Se eu preciso ensinar matemática para alguém, então eu preciso ensinar equação de segundo grau para alguém. Mas eu já passei pela escola há muito tempo, eu não trabalho com questões matemáticas, então não lembro, mas eu preciso ensinar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os livros de matemática, tutoriais na internet, vídeos no YouTube e vou começar a estudar a equação de segundo grau, para relembrar como faz, para aprender de uma maneira mais avançada, para poder ensinar. E aí dali alguns dias, talvez algumas semanas, eu reaprendo e treino muito equação de segundo grau. E aí eu vou ensinar a pessoa que precisa aprender. E ensino. A pessoa entende, aprende, vai bem na prova. Cumpri meu papel? Cumpri. Agora, quem aprendeu mais? A pessoa que eu ensinei para fazer a prova? Ou eu, que me dediquei, que assisti tutoriais, assisti vídeos, que fiz exercícios, que pesquisei em livros para aprender, para ensinar? Quem mais aprendeu fui eu. A prece é igualzinha. Eu me equilibro, eu trago dentro de mim os melhores sentimentos, eu mentalizo a pessoa para quem eu quero enviar a prece. E aí em pensamento, ou com a voz baixinha, eu converso com Deus. Eu peço que Ele interceda pela pessoa. Eu peço que a espiritualidade coloque pensamentos e inspirações daquela pessoa que façam com que ela tome as melhores decisões. Eu peço pelo alívio de suas dores. Eu peço por tudo para aquela pessoa. Mas quando a gente se conecta com a espiritualidade, conversa com Deus e pede por aquela pessoa, eu estou mexendo com vibração, com energias muito benéficas, muito boas, importantes. E quem vocês acham que mais se beneficia com essas energias? Sou eu que estou fazendo a prece. Porque eu mobilizo dentro de mim
sentimentos para fazer a prece que só me fazem bem. Por isso que todo bem que a gente pratica advoga a nosso favor, como dizia Chico Xavier. A prece é um remédio que a gente entrega para alguém, mas quando entrega, a gente mesmo toma. Então, é sobre a transmissão do bem pelo pensamento, é sobre a prece que a gente vai conversar na quarta-feira, no nosso Evangelho no Lar, às 20 horas, no Instagram e no YouTube do Mensagens Kardecistas. Eu aguardo todos vocês. Até lá e fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.